Sendo tu cristão ou não, eu tenho a certeza absoluta que já te deixaste levar pelo mundo de Nárnia. E ainda aposto que tinhas vontade de te enfiar no teu armário com a expectativa de entrar noutro mundo. Bom, a verdade é que C.S. Lewis marcou e continua a marcar gerações com o seu mundo de fantasia e não só. Por causa disso mesmo, para falarmos mais acerca das suas mais variadas obras, tenho comigo a Gabrielle Gregersen, ela que é comprometida em contribuir para a educação, principalmente no que toca à literatura, ética, cidadania e cultura. E também não posso deixar de mencionar que é palestrante em projetos comunitários sobre temas ligados, lá está, às Crónicas de Nárnia. E eu sou Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Então, Gabriel, o mundo de Nárnia ainda continua a conquistar gerações e eu posso dizer que faço parte disso porque eu lembro-me que quando eu conheci Nárnia, se eu posso dizer assim, eu creio que foi no ano 2005 e eu era quase uma pré-adolescente e lembro-me inclusive daquela ansiedade de quando é que vai sair o próximo filme, porque foi mais ou menos também na altura em Uhum. que eu descobri, foi na altura em que estavam a produzir os filmes. Fora que tenho a confessar que o meu livro preferido, ou melhor, a minha crónica preferida, é O Cavalo e o Seu Rapaz, que eu penso que no Brasil é O Cavalo e o Seu Menino. Ah, Exatamente. e tudo isto porque foi o que me passou a maior lição de vida, porque cada um tem o seu processo e Aslan, que nós sabemos que é a representação de Jesus, é o único que sabe o que fazer e como lidar com cada pessoa. Para si, agora queremos ouvir da Gabriel. O que é que torna Crónicas de Nárnia tão especial que a faz falar sobre isso? Hoje em dia, fala-se em Nárnia nos seriados. Eu já peguei várias pessoas comentando: nossa, parece que estou em Nárnia, querendo dizer que parece que foi para um outro mundo. Ou eu vi num seriado recente sobre coisas impossíveis. Parece Nárnia, é uma coisa impossível. Então, Nárnia é muito popular no mundo da fala inglesa e também Aslan é muito mencionado. Então, mas a que se deve isso? Eu conheci as Crônicas de Nárnia quando eu era criança e passava o desenho animado na TV. Uhum. E, e eu não associava nada a Jesus ainda, eu era muito nova para isso, mas eu ficava emocionada com o sacrifício de Aslan. Então, eu acho que é importante, as Crônicas de Nárnia são importantes até hoje porque tocam na sensibilidade das pessoas, porque falam de coisas que são universais, como a traição do Edmundo, a Uhum, culpa, o perdão, a amizade, a fidelidade, são coisas uhum, que tocam a gente, independente da idade, independente do tempo, do espaço, da cultura, são coisas universais que tocam a gente e nos deixam emocionados. Por isso que eu acho que até hoje as Crônicas de Nárnia são importantes e são lembradas. creio que é exatamente por isso que tem tanto sucesso e que não para de sair edição atrás de edição, porque as edições que nós Exatamente. conhecemos hoje já são muito diferentes das originais, tanto que já nem têm as ilustrações originais. Por acaso a Gabriel tem as edições, ainda apanhou ali, não vou dizer as edições originais, mas assim, com as ilustrações originais? Eu tenho. Sim, porque aqui em Portugal também fizeram uma edição que foram buscar as ilustrações originais, ainda que a edição não seja. As Então, brasileiras têm as ilustrações originais, todas elas. fantástico, fantástico, fantástico. Isso também, para quem é amante de livros, chama muita atenção,
porque nós não acabamos apenas por amar a história, amar o conteúdo, mas também tudo aquilo que o livro traz consigo, porque meio que ajuda a entrar dentro desse mundo. Por acaso, agora, uma curiosidade: Gabriel sempre sentiu necessidade de entrar no mundo de Nárnia? É um mundo que traz alento, que Uhum, traz conforto, traz esperança. E eu tenho até um quadro de uma moça que pintou o fauno no meio da neve uhum. e escrito: Estamos a caminho de Nárnia. Ai, que brutal. Então é literalmente um mundo que não a abandona, nem pode. Nós que Nem conhecemos pode. a crise, nem pode. É para aí que nós caminhamos. Eu reencontrei o C.S. Lewis primeiro no grupo de jovens dos meus irmãos, que são mais velhos do que eu. Aí Uhum, eu sempre investigava o que eles estavam estudando. Então, eles estavam estudando as crônicas e eu acabei pegando para ler. E e depois, aí? na universidade, Lewis era acadêmico, né? Ele foi Uhum, professor de Oxford e Cambridge. Então, o uhum, professor citou ele na aula de filosofia. E eu pensei, opa, como é que pode um cara que eu conheço da igreja veio parar na USP, que é a maior uhum, universidade da América Latina? Então, isso nos rendeu 2 horas de conversa entre mim e esse professor, que depois foi o meu orientador. Quando eu entrei no mestrado, ele disse: Olha, eu te oriento desde que você estude o Lewis, que uhum, foi quem nos uniu, que uhum, selou a nossa amizade. Então, eu encarei o Lewis, mas na época, ainda não tinha muitas traduções, então uhum, é, eu resolvi, disse para ele, olha, é muita coisa para minha cabeça, no mestrado eu não vou conseguir. Então, uhum, eu peguei um autor que é tradutor do alemão para o uhum, alemão do Problema do Sofrimento, Josef Pieper. E quando uhum, eu terminei a tese, a dissertação de mestrado, o meu orientador já disse: Bom, então agora você não tem mais desculpa, agora você tem que pegar e estudar o Lewis no doutorado. E foi o que eu fiz, e desde então eu nunca mais larguei. E sempre estou dando palestras e escrevendo livros sobre. Escrevi um livro recente sobre educação, educação imaginativa, em uhum, que tem um capítulo sobre abolição do homem, que uhum. é o livro sobre educação. Sim. Então, eu fiz um capítulo sobre educação em C.S. Lewis. E assim vai, as oportunidades não faltam para divulgar Lewis. E eu tenho o site cslewis.com.br, que eu divulgo também estudos e pesquisas e traduções. Fica já aqui então para os nossos ouvintes todas as informações da Gabriel. Se também são apaixonados por Lewis, por favor, não percam essa oportunidade e sigam também o trabalho da Gabriel. E por acaso eu também ia fazer essa pergunta. Então, foi na faculdade, junto com esse professor, que surgiu a sua paixão mesmo por falar acerca de Lewis e tudo aquilo que ele já tinha produzido, principalmente no que diz respeito às Crónicas de Nárnia. A Gabriel Foi. pensa que, por acaso, tudo bem, à medida que nos tornamos adultos, fica um pouco mais complicado, a questão da imaginação, ela acaba por ser um pouco deturpada, vista com maus olhos, mas sente que existe essa necessidade de resgatar um pouco a imaginação? Com certeza, é um dos temas favoritos do Lewis, é o resgate da imaginação. Ele dizia que a razão é o órgão da verdade, enquanto a imaginação é o órgão do sentido. Uma coisa não vive sem a outra. Exatamente. Então, até para o adulto, a imaginação é fundamental. Veja, nós projetamos coisas, nós vivemos cada vez mais a partir de projetos, e projetos nada mais são do que uma projeção de sonhos, de ideias, de visões, de pessoas visionárias fazem Uhum, projetos. E isso é uhum, extremamente adulto.
Os adultos precisam ter sonhos, precisam ter visões, precisam ter missões para cumprir, para dar sentido à sua vida. Então, a Uhum. imaginação ela é importante não só para a criança, mas também para o adulto. Sem dúvida alguma, não podia concordar mais. E eu penso também que uma das grandes habilidades de Lewis era exatamente isso, como ele conseguia puxar essa educação tanto para crianças como para adultos, ou seja, para que fosse fundamentada na criança, mas também não se perdesse depois no adulto. E ele, por ter sido professor, um notável professor, lá está, a forma como ele se comunicava, não só através das crónicas, mas também através dos ensaios que ele escreveu, foram também muito importantes para colocar os cristãos e os não cristãos também a pensar, porque eu também creio que ele tinha muito essa capacidade de comunicar com os dois polos. E Uhum, normalmente, dentro do cristianismo, parece que é errado pensar, quando muito pelo contrário, né? Deus já uhum. operou um milagre de nos dar um cérebro, então eu acho que seria bom Exatamente, nós colocarmos ele para trabalhar. exatamente. Considera também que os ensaios escritos por Lewis ainda são imprescindíveis no dia de hoje, até mesmo porque nós temos uma percepção maior da fé que confessamos, daquilo que vivemos. Com certeza. Eu abracei o Lewis porque ele me deu a oportunidade justamente de fazer essa ponte entre a fé e a razão, porque quando eu Uhum, entrei na universidade, o comentário geral na minha igreja era que era para eu cuidar para não estudar demais, para não perder a minha fé. uhum, E o Lewis ele conseguia fazer essa ponte entre a fé e a razão. Então, ele me foi a minha tábua de salvação para eu sobreviver no mundo acadêmico. Ele uhum, conseguiu conciliar o cristianismo dele com a vida acadêmica, e isso uhum, através do raciocínio, da reflexão. uhum, Então, ele também faz a crítica ao mundo moderno. Hoje nós vivemos um mundo pós-moderno, que aprofundou ainda mais os problemas do mundo moderno. Então, por isso ele é atual até hoje, porque as críticas que ele faz ao mundo moderno, ao subjetivismo, ao individualismo, ao consumismo, ao racionalismo e todos os ismos mais que nós temos hoje, ainda valem essas críticas. Então, quem lê o Lewis se identifica não só com o uso da razão que ele faz para demonstrar a fé, mas também a atualidade das críticas que ele faz ao mundo moderno. O Entre Linhas contou com a participação especial de Gabriel Gregerson e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.